Beleza, galera? Aqui outro vídeo tirando dúvida de inscrito do canal, tá? Gidael Nascimento, tá? A dúvida é dele, que ele fez uma pergunta que eu já respondi, mas eu achei legal fazer um vídeo porque há outras pessoas nessa situação também e tem essa dúvida, apesar que é uma dúvida recorrente, eu respondo às vezes, resolvi fazer um vídeo que é complemento de outros vídeos que eu já tenho. E a dúvida que ele tem é que ele tem uma caixa central da Infinity, tá? É um modelo PC250 e ele falou que queimou o Twitter. E o Twitter da caixa dele é de 4 ohms. Aí ele estava perguntando se poderia utilizar um Twitter de 8 ohms no lugar e se daria algum problema, alguma coisa. Eu respondi que sim, sim vai dar problema, porque o crossover foi desenvolvido para aquele Twitter que ele tem, que tem uma determinada sensibilidade e uma resposta, e ele está querendo colocar um outro Twitter que é diferente, provavelmente a resposta de frequência e timbre e sensibilidade é diferente do original da caixa, ainda tem um agravante de que ele está querendo colocar um de 8 ohms. E o que pode acontecer nesse caso? Pela pergunta dele é isso, tá? A partir do momento que você tira ali um Twitter de 4 ohms e coloca um de 8 ohms, o corte de frequência vai ser alterado. E nesse caso aqui eu vi pela tabela que eu tenho lá no site, a tabela de corte de frequência, tá? Para ter mais ou menos a estimativa, para ver o que pode acontecer nesse caso. E eu vi lá o corte de frequência entre o mid-bass e o Twitter da caixa dele é em 3.000 Hz, sendo que o Twitter dele é de 4 ohms. Agora, a partir do momento que você coloque um Twitter de 8 ohms no lugar, o que vai acontecer? Aquele corte que seria em 3.000 Hz, a partir do momento que você colocou um Twitter de 8 ohms, o crossover vai enxergar o corte com uma resposta de frequência diferente. E em vez de estar cortando em 3.000 Hz, automaticamente, porque mudou a impedância do Twitter, esse corte vai cair para 1.500 Hz. E você vai ter uma sobreposição de resposta na frequência. Isso tem dois agravantes. Você pode gerar, três na verdade, três agravantes. O primeiro, você pode gerar um pico grande, tá, na resposta de transição entre o mid-bass e o Twitter. Mesmo que você inverta a fase do Twitter ou do mid-bass, você vai ter um vale bem grande, tá? E o outro agravante é que, como tem uma sobreposição maior na resposta do que seria o ideal e recomendável, o amplificador nessa banda passante vai enxergar a caixa não como mais como 8 ohms que seria a caixa, vai enxergar ela ali com uma impedância bem menor do que seria a nominal da caixa nessa faixa de frequência por conta do cruzamento de resposta. Eu peguei aqui, fiz um gráfico. Bom, aqui seria a resposta da caixa com os cruzamentos corretos, utilizando o Twitter adequado para a caixa dele, tá? Vocês podem ver que tem aqui a atenuação corte de crossover. Vai dar esse buraquinho aqui, mas quando tiver a sobreposição da resposta do MIDI com o Twitter, esse vale que tem aqui vai sumir, vai ficar linear, tá? Agora vamos passar aqui para o caso da resposta com a troca do Twitter. Pode ver que a resposta aqui, onde o Twitter começa a atuar, desceu. Isso vai gerar uma sobreposição que não era ideal na caixa, que não seria legal. Isso vai gerar aqueles dois casos que eu falei, tá? Que nesse outro vídeo aqui, nessa outra imagem, vocês podem notar que tem esses dois casos que podem ocorrer. Se tiver em fase ali, vai gerar um excesso de SPL nessa faixa, porque vai ter a sobreposição da resposta do MIDI com o Twitter, vai gerar esse pico gigante, alejando a resposta de frequência da caixa, tá? E nessa outra situação aqui, se você inverter a fase de um dos falantes, normalmente se inverte a fase do Twitter, você vai ter um pico negativo, na verdade, né? Vai ter um vale aqui, gigante, alejando a resposta da caixa nessa frequência de transição entre o mid-bass e o Twitter. E o agravante do caso seria aquilo que eu já tinha mencionado, que nessa faixa de frequência, o amplificador não vai enxergar a caixa como 8 ohms, vai enxergar a caixa como uma impedância menor, porque tá tanto o mid-bass
quanto o Twitter reproduzindo, né, nessa pequena faixa ali de frequência, entre 1.500 a 3.000 ali, vai estar os dois atuando em modo paralelo. Não vai chegar a cair para 4 ohms, mas a caixa que seria de 8 ohms vai estar trabalhando como em 5 ohms e alguma coisa, 6 ohms, ou seja, dependendo da potência que tiver sendo aplicada na caixa e dependendo da quantidade de horas de uso, o amplificador pode enxergar isso como um curto ou entrar em proteção por estar trabalhando abaixo da impedância nominal, entendeu? Por isso que não é interessante fazer esse tipo de alteração. Beleza? Show!